Bem, bom dia a todos, como estão? Hoje o tema é sobre o sistema urinário dos mamíferos e mais concretamente do homem, não é? Que faz parte da matéria de Ciências Naturais do 9º ano, o estudo do corpo humano no domínio Viver Melhor na Terra. O sistema urinário do homem tem basicamente duas funções. A primeira função é a excreção. Quando falamos de excreção, estamos a falar de eliminação de substâncias que são tóxicas ao organismo, como é o caso da creatinina, do ácido úrico e da ureia. Mas também o sistema urinário tem uma segunda função, que é a osmorregulação. E a osmorregulação, que é um conteúdo que também vão dar no secundário, quando forem para Biologia e Geologia, não é exclusivo, obviamente, dos mamíferos, não é? Também existe noutros grupos de seres, como é o caso dos peixes, mas no caso dos mamíferos, e mais concretamente do homem, a osmorregulação processa-se com o sistema urinário, como é óbvio, não é? Com a intervenção dos rins, quando fazem a infiltração das substâncias que estão em excesso no sangue. E, portanto, essas substâncias podem ser a água, pode estar presente a maior ou menor quantidade, e também sais minerais, que nós ingerimos através dos alimentos e das bebidas. Aqui nesta imagem vocês estão a ver uma célula muscular que precisa de duas coisas, oxigênio e nutrientes. O oxigênio vem do sistema respiratório, enquanto que os nutrientes vêm do sistema digestivo. Claro, a célula faz o seu metabolismo celular. O metabolismo celular, no fundo, são todas as reações que acontecem dentro da célula, quer reações de anabolismo ou reações de construção, quer reações de catabolismo, que são reações de destruição de moléculas. E depois, claro, devido a este metabolismo celular, as células, para além do dióxido de carbono que acaba por ser expulso com o aparelho respiratório, também vão produzir outras substâncias tóxicas que, se ficarem muito tempo acumuladas no nosso sangue, podem inclusivamente intoxicar o nosso corpo e levar-nos à morte. Essas substâncias são a creatinina, o ácido úrico e a ureia, entre outras substâncias. Nesta imagem vocês estão a ver os órgãos que fazem parte do sistema urinário. Temos os dois rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Em relação aos rins, podemos dizer que eles são órgãos em forma de feijão. Eles podem ter um tamanho variável, mas podem ter cerca de 11 cm de comprimento. Localizam-se na parte posterior da nossa cavidade abdominal inferior, não é? Atrás do peritoneu. E eles, claro, vão ser irrigados com sangue, não é? Porque é a partir do sangue, da filtração do sangue, que se dá a formação da urina. Para isso, há uma artéria renal que penetra em cada um deles, que vai levar sangue por filtrar, mas sangue rico em oxigênio. E, por outro lado, vai haver uma veia renal que sai de cada um dos rins, que vai transportar o sangue que já foi filtrado. Aqui uma imagem de Adão e Eva, só para vos dizer que, de facto, entre o homem e a mulher não há grandes diferenças anatómicas, tirando o aparelho reprodutor. E em relação ao sistema urinário, também há uma pequena diferença anatómica que tem a ver com a uretra, não é? A uretra no homem é, obviamente, maior, tem mais alguns centímetros do que na mulher, porque a uretra no homem está implantada no pénis. Para além disso, a uretra, ao contrário da uretra da mulher, no homem, ela também vai transportar ou urina ou esperma. Outros órgãos que fazem parte do sistema urinário são a bexiga, que é um órgão globuloso que serve para armazenar a urina. A bexiga de um adulto pode armazenar até cerca de meio litro a 600 ml de urina. E depois temos a uretra, como eu já disse, não é? Que é um canal que transporta a urina para fora do nosso corpo. Gostaria de salientar também ainda nesta imagem que vocês veem por cima dos rins, assim umas manchinhas amarelas que correspondem às glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais pertencem ao sistema hormonal e elas vão ser responsáveis pela produção de adrenalina, que é a hormona ligada às emoções fortes. Vamos nos concentrar agora no rim para vermos aqui mais alguns pormenores relativamente à sua morfologia macroscópica. Os rins têm duas zonas no seu interior que nós podemos distinguir, a zona cortical e a zona medular. A zona cortical é a zona mais externa, ela também é mais clara. Podemos comprovar isso através de um rim de um mamífero, como por exemplo os rins de porco, se fizermos a atividade prática de dissecação, não é? E essa zona cortical tem uns grânulos, ou uns grãos, se quiserem, devido ao facto de existir aí nessa zona a presença dos corpúsculos de Malpighi. A zona medular é a zona mais interna, está junto ao bacinete, e essa zona medular tem um aspecto em riscas, e essas riscas têm a ver com o facto de aí se localizarem os tubos uriníferos.
A urina vai se formar nos nefrónios, que é a unidade básica que constitui o rim. O nefrónio é alvo de uma especialidade médica, que são os médicos nefrologistas, que são responsáveis por estudarem as doenças relativas ao nefrónio, ok? E agora vamos então partir para a explicação relativamente à formação da urina. Como vocês podem ver nesta imagem, a urina forma-se em 3 etapas. A primeira etapa é a filtração e acontece do glomérulo de Malpighi para a cápsula de Bowman. A segunda etapa é a reabsorção e a terceira etapa é a secreção. A reabsorção acontece ao longo de todo o tubo urinífero e a secreção acontece principalmente na porção terminal do tubo urinífero. Na reabsorção temos o regresso ao sangue de várias substâncias que foram perdidas na filtração, não é? Porque na filtração todos os que são constituintes de menores dimensões passam, como por exemplo aminoácidos, glicose, sais minerais. Mas depois na reabsorção há uma necessidade dessas substâncias voltarem ao sangue, não é? E estou a falar da água, dos aminoácidos, da glicose e também dos sais minerais. Em relação à secreção, a secreção acontece quando há produção de substâncias tóxicas e também do íon H+, pelas próprias paredes do tubo urinífero e substâncias essas que vão acabar por incorporar a nossa urina. Gostava agora de vos falar de algumas propriedades da urina. Como vocês devem imaginar, a urina deve ser amarelo claro, límpida e translúcida, ou seja, deve deixar passar a luz, não é? E não estar baça. Se alguma destas características não se verificar, poderemos estar em presença de uma urina doente. A urina da mulher com menstruação também tem tendência a ser mais rosada. E também a urina não pode ter espuma. A urina não se pode apresentar com espuma. Se ela apresentar espuma, poderá ser sinal de alguma doença renal. A espuma pode indicar, por exemplo, pedras nos rins e pode também indicar a presença de proteínas na urina, que é um nutriente que não deve estar presente. Nesta imagem vocês têm aqui algumas cores da urina. Eu já disse há bocado que a urina pode ser amarela, não é? Mas o amarelo varia ao longo do dia. Quando acordamos, há uma tendência para a urina ser mais escura e durante o dia vai se tornando mais clara devido à maior frequência com que urinamos, por um lado, não é? E por outro, também devido à ingestão de alimentos e de bebidas. Portanto, é muito importante que estejamos todos atentos à coloração que a nossa urina pode ter, até porque nós somos os nossos principais avaliadores, não é? Do nosso estado de saúde, mesmo antes do médico. Já falamos do nefrónio e da formação da urina, não é? Que se processa em 3 etapas principais e, portanto, agora vamos passar para a parte relativa à regulação da água e dos sais minerais, ou seja, da osmorregulação, onde vamos falar do papel de uma hormona, que é a vasopressina, também conhecida como ADH. ADH é uma sigla do inglês e quer dizer antidiurético hormone. Ora bem, para que o equilíbrio do nosso corpo exista, ou seja, para que nós estejamos em homeostasia, é necessário que haja um conjunto de fenómenos que aconteçam de forma normal e regulada no nosso corpo. Um desses fenómenos é a osmorregulação. E no caso dos mamíferos, e mais concretamente do homem, na osmorregulação intervém uma hormona, que é a hormona ADH, como eu disse há bocado. A ADH quer dizer hormona antidiurética, que também se pode chamar de vasopressina. Ela é produzida pelo complexo hipótálamo-hipófise e ela é descarregada na corrente sanguínea. Como eu disse então há bocado, a ADH viaja por todo o nosso organismo e na corrente sanguínea vai chegar às células-alvo, que são as células do tubo urinífero. Aí a ADH vai promover, se for caso disso, a reabsorção de água para o interior dos tubos. Aliás, ela chama-se ADH porque ela é antidiurética. E como vocês devem saber, não é? A diurese significa que a pessoa faz muita urina. Se a hormona é antidiurética, quando ela é libertada no sangue, é para promover a reabsorção de água, ou seja, a água regressa ao sangue. Isto pode acontecer, por exemplo, em situações em que o nosso sangue está muito concentrado e que haja necessidade de o diluir, no fundo. Estas situações acontecem normalmente quando, por exemplo, bebemos pouca água ou estamos muito tempo ao sol e começamos a transpirar e a perder água através dessa mesma transpiração.
Numa situação em que, por exemplo, ingerimos água em excesso, que é uma situação contrária, o que vai acontecer nesta situação é que há uma diminuição da concentração de solutos no sangue, não é? Isso vai servir de sinal para o complexo hipotálamo-hipófise, que vai reduzir, no fundo, a produção da ADH. Se isso acontecer, vai haver menos reabsorção de água, e se há menos reabsorção de água, aumenta o fluxo da urina, ou seja, a nossa urina passa a ser mais diluída, e a concentração de solutos no sangue regressa ao normal. Infelizmente, muitas vezes, os rins, tal como os outros órgãos do nosso corpo, podem funcionar mal, não é? E ficar doentes. Felizmente, há uma série de soluções que temos e a que podemos recorrer. As famosas pedras nos rins, ou a litíase renal, são desses problemas que podem acontecer. Claro que podemos prevenir esta doença de algumas formas, por exemplo, bebendo muita água durante o dia, cerca de 1,5 litro a 2 litros, depende se estamos no verão ou no inverno, não é? Mas também podemos recorrer à ajuda do médico e nessa situação o médico vai-nos fazer uma intervenção cirúrgica em que vai tentar partir estas pedrinhas, não é? E fazer com que a gente as consiga soltar através da urina. Claro que a presença de pedras nos rins provoca muitas dores e, claro, normalmente esta doença também aparece associada a outro tipo de problemas. Em relação à insuficiência renal, acontece quando há um problema num dos rins, pelo menos, não é? Em todo o mundo há cerca de 3 milhões de pessoas que sofrem de problemas renais. Uma das hipóteses a que podemos recorrer é a hemodiálise, não é? Mas muitas vezes é necessário fazer, inclusivamente, o transplante de rins. Outro tipo de problema de saúde que pode acontecer relaciona-se com a insuficiência renal, que tem a ver com o mau funcionamento dos rins. Nesta situação, se os rins não funcionam bem, vamos acumular as substâncias que são tóxicas no nosso sangue, não é? E esta insuficiência renal pode acontecer devido a alguns problemas de saúde, como por exemplo a diabetes, a tensão arterial alta, algumas infecções, malformações dos rins e outras complicações. Se alguém tem insuficiência renal, pode sempre recorrer, por um lado, à diálise, que pode ser hemodiálise, ou então um outro tipo de diálise que também se pode fazer, que é a diálise peritoneal. Outra solução que pode existir para os problemas renais é o transplante de rins. O transplante de rins pode ser através de um dador vivo ou de um dador morto. O dador vivo pode ser alguém da família ou não. O importante é nós obedecermos às questões relacionadas com a histocompatibilidade, pois nem toda a gente pode dar um rim a outra pessoa. Eu costumo dizer que só conseguimos dar um rim e esse rim só consegue ser 100% aceite se esse rim vier do nosso irmão gêmeo. Se vocês forem como eu, que não têm um irmão gêmeo, então teremos que encontrar alguém que seja o mais histocompatível possível, devido às proteínas que existem na membrana das nossas células, das nossas membranas celulares. Essas proteínas que existem na membrana das nossas células são proteínas que são únicas e que nos tornam únicos. E então, quando fazemos um transplante, temos de assegurar que a membrana das células do órgão transplantado seja o mais compatível possível com o receptor do órgão. De qualquer forma, as pessoas que são transplantadas têm de andar a vida inteira a ser vigiadas pelos médicos, não é? E, por outro lado, também tomar medicamentos que são chamados imunossupressores. Em Portugal, a legislação torna-nos a todos dadores por defeito e se alguém não quer ser dador, tem de preencher o formulário Renda, que é um formulário que faz parte do registro dos não dadores. Esse formulário depois tem de ser entregue no Ministério da Saúde, como, por exemplo, no nosso centro de saúde mais próximo. Depois, se houver alguma coisa, os serviços de saúde consultam a base de dados Renda e veem se aquela pessoa que, entretanto, morreu faz parte dessa base de dados e se é dadora ou não. De qualquer forma, se quiserem saber mais informações, é consultarem o site do Serviço Nacional de Saúde, sns24.pt. Se forem menores de idade e não quiserem fazer parte da lista de dadores, então o vosso responsável, o vosso encarregado de educação, assina um papel e entrega em vosso nome no centro de saúde mais próximo.
Queria só salientar que a doação de um órgão é um gesto altruísta, de grande importância, de grande significado, não é? Muitas vezes a pessoa que dá o órgão morre e o órgão continua cá vivo, no corpo de outra pessoa. E, claro, há pessoas que esperam muitos anos por um órgão para poderem ter uma vida considerada normal. Segundo aquilo que encontrei na internet, há pessoas que esperam cerca de 7 anos por um órgão transplantado. Estas estatísticas não são muito atuais, mas são estatísticas que eu consegui encontrar para Portugal. E pronto, espero que tenham gostado desta pequena apresentação sobre o sistema urinário e fiquem bem e até breve, até à próxima explicação, até ao próximo tema.